Começa agora o Tia do Zap Podcast, o seu resuminho semanal com tudo que rolou na política. Eu sou Johnny Negreiros e estou aqui com o Derek Toda. E aí, mano, suave? Fala, Johnny. Bora que a semana foi absurdamente agitada em Brasília e em todo o Brasil, pra ser sincero. Mas antes de soltar a vinheta, eu peço pra você que tá nos ouvindo pelo YouTube, mano, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, suave? Então solta a vinheta, editor. Meu filho, olha o que chegou no WhatsApp da tia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Eu tô saudando a mandioca. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eita, que é isso? Hoje o Tia do Zap vai ser um pouquinho diferente, devido aos acontecimentos dessa semana maluca que a gente teve em decorrência, por causa dos atos do 7 de setembro. A gente trouxe um cientista político, o Guilherme Casarões, para explicar pra gente tudo o que rolou e para você entender todo esse caos que aconteceu durante essa última semana. Mas antes eu vou falar o currículo do Guilherme Casarões para você saber quem ele é. O Guilherme Casarões é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Campinas pelo programa Santiago Dantas, especialista em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Atualmente, ele é vice-coordenador da graduação em Administração Pública da FGV e professor da GV nas áreas de Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Mas bom, professor, vamos começar falando das manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro em si, que foi a data do feriado da independência do Brasil, 199 anos. Bom, meu caro ouvinte, os números são polêmicos. Dão conta de que havia 1 milhão de pessoas na Paulista e 500 mil pessoas em Brasília protestando em favor do governo federal e contra o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ao longo da semana houve algumas repercussões. Mas, professor, qual foi a sua impressão geral sobre esses protestos? Bom, vamos começar falando dos números, Esses números que você relatou não são os que a PM relatou. A PM, claro, sempre tem uma estimativa que pode ser aproximada, é muito difícil mensurar o tamanho de uma manifestação, mas a PM falou em 125 mil em São Paulo e algo como 15 mil em Brasília. E, de fato, se a gente olha pelas imagens aéreas de Brasília, tinha muito menos gente do que o esperado. São Paulo não. São Paulo realmente foi muito cheio, a gente vê as fotos da Paulista e impressionaram. Para entender qual o significado dessas manifestações do dia 7, a gente tem que colocar em perspectiva o que o Bolsonaro queria com esse dia 7 de setembro. Não foi meramente uma comemoração da independência do Brasil, mas foi uma oportunidade que o Bolsonaro encontrou para realizar um grande ato em defesa do próprio governo, que, claro, vai ser construído como se fosse um ato em defesa das liberdades individuais, do direito de expressão, contra o STF, contra decisões arbitrárias do Alexandre de Moraes, mas, no fim das contas, o que a gente vê até como estratégia recorrente do presidente Bolsonaro é a organização de manifestações a seu próprio favor. Então não são manifestações contra algo, mas sim em defesa do governo. E nesse sentido, o Bolsonaro ele vem sendo muito eficiente. Então a gente não pode, claro, negar a capacidade que ele tem de mobilizar pessoas, que nenhum outro político do Brasil no momento tem. Tudo bem que a gente tem pandemia, então você tem uma certa dificuldade para aglutinar mais pessoas, mais apoiadores. Eu não sei se políticos como o Lula, ou como Ciro Gomes, ou como Dória teriam condição ou mesmo interesse de fazer isso nesse momento. As ruas são decisivas para o Bolsonaro por uma razão muito simples. Diante das eleições do ano que vem, ou seja, diante da possibilidade de ele tentar se reeleger e não conseguir, ele vem tentando construir uma narrativa de que as eleições serão fraudadas. E essa narrativa está sendo construída antecipadamente, ou seja, já desde agora ele está dizendo, olha, se não for voto impresso auditável, a eleição não vale, se não for eleição do jeito que eu acho que tem que ser, não vai valer, o PT está roubando a eleição. Então existe uma narrativa de fraude eleitoral e existe uma narrativa acoplada a essa, que é de pesquisas que não valem nada, ou seja, tudo que o Datafolha, o Ibope e outros institutos mostram não seria um reflexo da realidade, já que ele consegue, afinal de contas, colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas numa manifestação em defesa do próprio governo. Professor, a gente teve reações de figuras grandes. Por um lado, o presidente do STF, Luiz Fux, fez um discurso duro no plenário da corte criticando Bolsonaro.
o Barroso também adotou uma fala parecida. Por outro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, passou um pano fazendo um discurso mais ameno, de certa forma aliviando a barra do Bolsonaro. Qual dessas reações foi a mais adequada? E claro, se alguma delas foi, né? Olha, nessa equação faltou a referência a uma figura que é o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, né? Que reagiu também de maneira até mais dura do que o Lira. O que a gente tem que separar, Derek, é entre as reações vindas da Suprema Corte, que foram diretamente o alvo do presidente Bolsonaro nas manifestações do dia 7, e as manifestações por parte do Legislativo, Senado e Câmara, que tem um cálculo um pouco diferente. Então vamos lá. O Bolsonaro ele foi muito taxativo no dia 7. Ele escolheu como grande inimigo daquelas manifestações o Supremo Tribunal Federal e a figura, claro, do Alexandre de Moraes. O Alexandre em si, ele não tem exatamente o que fazer nesse momento, porque ele é só um juiz da Suprema Corte. Então o posicionamento dele iria, inclusive, radicalizar a relação pessoal dele com o Bolsonaro, ia personalizar muito esse problema, então ele mesmo não se manifestou e aparentemente já conversou com o Bolsonaro ao telefone, mediado pelo Temer antes daquela nota, no contexto daquela nota que o Bolsonaro lançou. Agora, Fux e Barroso, a gente tem que entender qual é o contexto. Fux é presidente da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, e sendo ele o presidente do STF, ele vai responder aquilo que o Bolsonaro falou em Brasília no dia 7. Que era bom o senhor Fux enquadrar os seus juízes, porque quem está jogando fora das quatro linhas da Constituição são os ministros do Supremo e não eu. Né? E o Fux meio que disse, olha, não cabe ao Bolsonaro dizer o que juízes do Supremo têm ou não têm que fazer. Se existe um princípio constitucional da independência dos poderes, Bolsonaro não pode ficar o tempo inteiro dizendo que um juiz da Suprema Corte faz algo de errado. Você pode, claro, criticar qualquer decisão do Alexandre, do Barroso ou de qualquer outro ministro pelas vias legais. Então, se você acha que o cara tomou uma decisão inconstitucional, é normal você recorrer, você apelar, você criticar fundamentadamente. O problema é que o Bolsonaro foi para o antagonismo quase que pessoal, né? Chamando os outros de bobo, feio e chato. Então, isso foi realmente um problema. E o Fux falou, olha, presidente da República não tem nada o que dizer sobre a maneira como eu, como presidente da Suprema Corte, conduzo a relação com os outros juízes, que, aliás, são independentes também. Né? A situação do Barroso, ela é delicada, especialmente delicada, porque o Barroso é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sempre vem um ministro da Suprema Corte. Ano que vem, aliás, será o Alexandre de Moraes. Esse ano é o Barroso. E foi justamente nessa gestão do Barroso, à frente do TSE, que o Bolsonaro desferiu os mais pesados ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. Então, toda essa história de fraude eleitoral, toda essa história de voto impresso auditável, pautas que inclusive foram derrotadas no Congresso, mas o Bolsonaro fica insistindo nelas, aconteceram enquanto o Barroso estava à frente do tribunal. O que significa que o Barroso está ali defendendo principalmente o seu trabalho à frente do TSE. E dizendo para o Brasil e para o próprio Bolsonaro, olha, falar de fraude eleitoral é bobagem, o TSE faz as eleições de maneira limpa, de maneira transparente, o voto já é auditável, ainda que não da maneira como o Bolsonaro queira, né, aquela impressorazinha acoplada a uma urna transparente, etc. Mas assim, existem mecanismos vários de auditagem das urnas eletrônicas. Não é minha especialidade, né, tecnologia da informação, mas assim, tudo que a gente lê e tudo que a gente constata é o seguinte, tem problemas? Claro que tem, como qualquer sistema eletrônico tem problemas. Mas o Brasil está há 25 anos usando um sistema eletrônico de urna que se configurou como um dos mais eficientes do mundo, talvez o mais eficiente do mundo, porque foi pioneiro, inclusive. Então o Barroso estava ali defendendo o seu legado e falando, olha, Bolsonaro, não vem com fake news, não. Não vem falar de fraude. Inclusive ele falou, né, ele usou aquele versículo bíblico que o Bolsonaro adora usar, que é o João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O Barroso deu uma invertida, ele falou, não, parece que a gente está vivendo num país em que o versículo é o seguinte, e conhecereis a mentira e a mentira os aprisionará. Então o recado foi muito claro. Não minta sobre o processo eleitoral, não incite os seus apoiadores com relação à fraude eleitoral, porque isso não pode impedir que as eleições transcorram da maneira adequada. Claro que o Barroso está com medo,
não só defendendo o seu próprio legado, mas o legado do Tribunal Superior Eleitoral, de ano que vem o Bolsonaro questionar a legalidade e a lisura das eleições e isso gerar um caos no Brasil, cuja consequência, pelo menos ainda hoje, é incalculável. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, por sua vez, eles são presidentes de um poder político, né? Câmara e Senado. Então ali eles não estão discutindo na esfera legal, na esfera técnica, eles estão jogando um jogo político. E o jogo político de Senado e de Câmara nesse momento é diferente. O Senado tem adotado posições muito mais independentes do Bolsonaro. O próprio Rodrigo Pacheco já se colocou como um independente, ainda que seja do DEM, né? O Senado está vivendo hoje aquele momento muito importante, mas muito tenso da CPI da pandemia. Então você tem ali um conjunto de senadores que está na linha de frente das críticas e das acusações ao presidente Bolsonaro e à sua gestão como um todo no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então o Rodrigo Pacheco ele se posicionou de maneira mais crítica ao Bolsonaro justamente pela posição que ele ocupa no momento. O Arthur Lira, ao contrário, Derek, é aliado do Bolsonaro. Faz parte de um partido da base do Bolsonaro, que é o PP. PP que, aliás, tem Arthur Lira na presidência da Câmara e tem Ciro Nogueira, né, do Piauí, articulando, né, como ministro da Casa Civil. O que significa que o Arthur Lira ele não tinha como se posicionar contrariamente ao Bolsonaro, por mais que ele represente ali a voz da Câmara dos Deputados, porque ele é aliado do presidente, aliado declarado, aliado oficial. Então o Lira jogou o jogo direitinho. A gente sabe que no bolsonarismo a gente não pode contrariar o presidente da República, senão ele fica bravo, senão ele rompe e tal. Então o Lira sabe jogar com isso, o que mostra uma força do Bolsonaro legislativa ainda, que a gente não pode desprezar. Mas enquanto o Lira estiver ali defendendo e mostrando que o Bolsonaro tem algum peso parlamentar, essa hipótese do impeachment ela fica mais distante. Então o Lira também deixou claro, olha, o impeachment ele depende de mim, depende do Lira mesmo, que ele é presidente da Câmara, ele que abre o processo. Então ele vai fazer uma defesa do Bolsonaro até o momento em que perceba que o impeachment se tornou inevitável. Mas acho que fica um recado subliminar. Se o impeachment começar a rodar, o Centrão desembarca, assim como desembarcou de qualquer outro governo que sofreu baixas de popularidade ao longo do processo. Guilherme, para finalizar, domingo vamos ter manifestações pedindo impeachment do Bolsonaro, reunindo todo o pessoal da, entre aspas, terceira via e parte da esquerda. O que você projeta sobre esses atos? Olha, é importante que as forças políticas anti-Bolsonaro, ou pró-democracia, ou como quer que a gente coloque, se posicionem nas ruas. Porque o que a gente entendeu? A maneira pela qual o Bolsonaro quer mostrar que é superior a qualquer adversário é pelas ruas. Então a gente vê que desde o começo da pandemia o Bolsonaro aglomerou pra caramba, né? Ele fez vários atos, nem para todos ele convocava, mas ele participava de muita coisa, teve ato no Palácio da Alvorada, ato no Planalto, ato no interior do Brasil, né? Aquelas pequenas aglomerações que ele fazia quando viajava para algum lugar, para inaugurar obra, etc. Então o Bolsonaro ele sempre quis demarcar essa coisa da popularidade de rua. E mais recentemente, diante do declínio das pesquisas que mostram que ele está ficando menos popular, menos aprovado e com maiores riscos de não ganhar a eleição, ele começou a convocar eventos maiores, né? O 7 de setembro foi o ápice, mas antes do 7 de setembro tiveram 2 motociatas enormes, né? Uma em São Paulo e uma no Rio, várias outras motociatas menores no interior do Brasil e em Brasília, alguns atos isolados de agro-evangélicos com Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro entendeu que ele tem que mostrar isso. A única coisa até agora que eu me lembre que desconcertou o Bolsonaro dentro desse jogo que ele mesmo joga e joga bem, foi quando teve uma manifestação contrária ao Bolsonaro. Logo depois de uma motociata, o povo foi para a rua protestar contra o Bolsonaro. Foi a primeira manifestação, aliás, que a esquerda e algumas pessoas do centro fizeram. Foi cheia, não foi super grande, mas foi cheia o suficiente, porque ainda tinha muita gente com medo da pandemia, etc. Então, foi a primeira vez que eu vi que o Bolsonaro realmente se incomodou com alguma coisa que a oposição fez. Porque até aqui, quem que é a oposição a ele? É a imprensa, é o Supremo, né? As forças políticas estão meio perdidas, hein? Eu tô dizendo isso, Derek, porque chegando o dia 12, vai haver um segundo momento extremamente importante do ponto de vista simbólico para mostrar que existem alternativas ao Bolsonaro e que as alternativas são capazes, numericamente, de ocupar a Paulista, de tomar a rua, etc.
Qual é o problema? O problema é que quem organizou originalmente essas manifestações foi o MBL. MBL, Movimento Brasil Livre, tem uma longa trajetória de organização de manifestações desde a época do Fora Dilma, 2014, 2015. Eles são muito bons nisso, aliás. A comunicação deles é boa, é rápida, tem muito meme, né? Eles chamam muita gente, etc. Agora, qual que é o problema? O MBL, ele estava com toda uma nova direita que estava surgindo ali em 2014, 2015. Então, é difícil dizer que, assim, se daqueles atos fora Dilma, o que do MBL havia ali? Quer dizer, quantas pessoas o MBL tinha efetivamente levado para a rua, dentro daquela massa enorme de gente que foi para a rua pelo impeachment? Hoje o MBL está sozinho. Grande parte dos grupos que estavam com o MBL no fora Dilma, hoje estão com o Bolsonaro. Então, o que ocorre é que o MBL ele organizou essa manifestação, primeiro, inclusive, com o mote nem Lula nem Bolsonaro, venderam camiseta, fizeram um monte de coisa, promoveram com esse mote, justamente buscando, como você falou, a terceira via. Só que aí se percebeu que a terceira via, infelizmente, neste momento não enche rua. Seja pela pandemia, seja porque a terceira via até agora é uma incógnita. Você não tem uma pessoa, não tem um nome claro. As pessoas não estão indo para a rua defender o Dória, ou defender Eduardo Leite, ou defender o Ciro, né? É uma terceira via imaginária. E percebendo que havia um risco, depois do tamanho que foi a manifestação da Paulista, do Bolsonaro, percebendo que havia um risco de a manifestação do dia 12 ser pequena, flopar, para usar a linguagem da turma jovem aí, diante desse risco de flopar, obviamente as pessoas começaram a tentar articular alianças maiores. E foi aí que muita gente de esquerda começou a falar, não, eu vou na manifestação também, não pelo MBL, mas né, para demarcar essa posição de fora Bolsonaro e etc. O Ciro Gomes aparentemente vai, algumas pessoas de esquerda, até ligadas ao PT, vão. O problema é que existe ainda uma resistência muito grande, porque a marca MBL está muito ligada ao impeachment da Dilma. Está muito ligada à ascensão de uma direita que combateu ferozmente o PT. Então, tem muita gente que está dizendo, olha, eu não vou para a manifestação com gente que plantou a semente, o ovo da serpente, vamos dizer assim, né? Plantou a semente dos problemas que a gente está vivendo hoje. Até porque Kim Kataguiri, Mamãe Falei, tem tudo foto com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro e etc. Então, eles já foram bolsonaristas em algum momento. O que é uma pena, pelo menos ao meu ver, porque eu, como cidadão e cientista político, acho que as pessoas em algum momento têm que abrir mão das suas diferenças para poder abraçar uma causa comum. E se a causa comum é o impeachment do presidente, tirar o presidente da República, vai quem puder ir. Mas, infelizmente, ainda há um debate muito forte de uma esquerda mais purista, de uma esquerda mais ressentida, que eu também entendo, que está olhando para trás e pensando, porra, com esse pessoal do MBL eu não vou me manifestar. Então, ainda teremos, talvez, um longo caminho, não sei de quantos meses, até que as forças políticas que são contrárias ao Bolsonaro consigam se unir. Não necessariamente em torno de um nome, até porque esse nome de consenso não vai existir, enquanto o Lula for candidato de um lado, esse nome de consenso não vai existir, mas certamente em nome daquilo que talvez seja o mais importante agora, que é o impeachment do presidente. Então, se eles virem isso como uma grande pauta, talvez leve mais gente. Mas a do dia 12 tem esse problema do MBL, então provavelmente eles não vão querer fazer nada agora, justamente porque a marca do MBL está muito ali. Então, a próxima manifestação, sem o rótulo de nenhum movimento, talvez tenha um pouco mais de gente, de aderência, justamente por ser uma coisa mais ampla. Então, eu não acho que vai ser uma manifestação muito numerosa, ainda que eu seja totalmente a favor do posicionamento político de quem é de oposição, que até agora ficou batendo panela, a pandemia está aí, mas que agora, com pelo menos a primeira dose já para a maioria das pessoas, já fica menos problemático sair às ruas para se posicionar. Tia do Zap Podcast. A diferença é que aqui não tem fake news.